Olá, eu sou a Tabata, bem-vindos ao primeiro vídeo do ano. Pois é, 2026 chegou e como já é tradição aqui no canal, quando vira o ano eu trago as melhores leituras do ano anterior, né? Começo o ano sempre em janeiro, fazendo aquela retrospectiva do que rolou por aqui. Então, geralmente eu trago os vídeos das melhores leituras, todos os livros que eu li e também os 12 livros para o próximo ano, né, que no caso vão ser os 12 livros para 2026. Eu deixo para trazer as melhores leituras e todos os livros que eu li só no início de janeiro, porque eu costumo ler até o último momento. Então, até o dia 31 de dezembro eu tenho esperança de que eu ainda possa fazer uma leitura que vai entrar para a lista dos melhores. Eu considerei o ano de 2025 um ano muito legal de leituras para mim. Eu fiz leituras que eu gostei muito e então agora nada mais justo do que eu trazer aqui as melhores. Não vou fazer por ordem de preferência, só a melhor leitura que eu vou falar para vocês qual foi. Vou deixar por último, que vai estar por ordem de preferência, que vai ser a melhor leitura, né, o grande destaque de 2025 para mim. Mas tirando isso, tá mais ou menos na ordem que eu fui no início do vídeo. Eu esqueci de ligar a iluminação. Então me perdoem, agora eu consegui ligar, tomara que dê tudo certo. E vamos lá, as 11 melhores leituras que eu fiz em 2025. Eu vou começar mostrando logo então Drácula, de Bram Stoker, porque ele é pocketzinho e ele tá aqui numa pilha, tá quase caindo, coitado, porque ele é menorzinho. Então, tá, gente, Drácula, de Bram Stoker, finalmente fiz essa leitura. Foi uma grande leitura de 2025, um livro que me acompanhou por bastante tempo. Eu fiquei completamente fascinada por essa leitura. É um livro gótico, é um livro que tem tudo a ver, né, comigo. O gótico é um gênero que eu gosto muito, então tinha tudo para eu amar e atendeu todas as minhas expectativas. Eu amei a ambientação sombria, amei o Drácula, a personificação do mal, amei ver todos os elementos que a gente conhece agora, né, do que é um vampiro, né, essa coisa de não gostar de alho, essa coisa de virar um morcego, de não ter reflexo no espelho, os caninos afiados. Amei ver tudo isso, o medo do crucifixo, né? Então tudo isso a gente tem aqui com uma história super assim envolvente. São 500 e poucas páginas nessa minha ediçãozinha aqui, mas para mim foi super envolvente e eu amei de verdade. Então, Drácula, de Bram Stoker, finalmente lido e uma das melhores leituras de 2025. Outro livro que não poderia deixar de estar nas minhas melhores leituras de 2025 é Lázaro, do Lars Kepler. Quem conhece aqui o canal sabe que eu sou apaixonada pelos livros do Lars Kepler. Lázaro foi o primeiro livro que eu li no ano e eu já comecei com chave de ouro. É um livro que já está avançado lá na série do Detetive Jonalina e é um livro muito importante para trazer mais ou menos o encerramento de uma história. É um livro muito cheio de ação, ele é realmente um thriller. Você não para um segundo de ficar esperando o que vai acontecer aqui. A gente tem o retorno de um dos piores pesadelos do Jonalina. É um livraço, eu amei. A gente vê o Jonalina passar por muitas coisas aqui, tanto no enfrentamento desse vilão, tanto com as suas relações, né, familiares ali, as suas relações pessoais. O vilão desse livro aqui também está, assim, super cruel. Ele faz cada coisa que você fica, assim, arrasado. A Saga Bauer que o diga, ela passa poucas e boas aqui nas mãos desse vilão. E incrível, foi um grande livro. Eu amo livros de investigação policial e os nórdicos são, assim, perfeitos, eles escrevem muito bem esse estilo e eu amo. Lázaro foi um livraço, comecei o ano de 2025 muito bem com essa leitura aqui. Outro livro que também com certeza vai entrar para os melhores de 2025 é Carrie Soto Está de Volta, da Taylor Jenkins Reid. Taylor Jenkins Reid é uma autora que eu gosto muito, tudo que eu leio dela eu gosto, então eu gostei muito de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, gostei muito de Malibu Renasce, gostei muito de Daisy Jones and the Six. Eu li aquele também que é o Evidências de uma Traição, gostei também. Li aquele do casal, né, que o cara fica sumido e depois volta, também gostei. E eu também amei Carrie Soto Está de Volta. Eu estava muito curiosa para ver como a Taylor Jenkins ia trazer a Carrie Soto, que é essa personagem que a gente já conheceu lá em Malibu Renasce. Como ela ia trazer essa personagem e fazer ela virar uma protagonista. E a gente tem empatia por ela, sendo que ela lá em Malibu Renasce
era uma pessoa que não dava pra gente gostar muito dela. Eu achei que a Taylor Jenkins Reid fez isso muito bem, apesar de que eu sei que tem gente que não suporta a Carrie Soto. Eu gosto muito da Carrie Soto, eu entendo todo o comportamento dela, eu consigo entender, né? Ela é uma tenista que foi criada desde criança para ser a melhor do mundo. Ela vê o seu título ser ameaçado, né? O seu recorde ser ameaçado, e ela vai lutar com todas as forças para fazer o que ela sabe, né, que é ser competitiva. Ela foi criada para isso. Então eu entendo muito aqui todos os comportamentos dela, eu gosto muito dessa personagem, e Carrie Soto foi um livraço que eu amei muito ler. Com certeza foi um dos favoritos do ano, foi A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, da Suzanne Collins. Esse é um prequel, né, da trilogia dos Jogos Vorazes. Ele vai passar aqui antes, né, da trilogia, antes de Jogos Vorazes, Em Chamas e A Esperança, e foi um livro que eu não imaginava que eu ia gostar tanto. Eu simplesmente amei esse livro. O final, as páginas finais desse livro, você fica assim, eu tava lendo assim, eu tava realmente voraz. Foi uma leitura voraz, porque eu tava muito assim desesperada para saber o que ia acontecer, e eu ficava pensando, não é possível que isso está acontecendo e não sei o que. E foi assim um livro muito viciante para mim, foi um livro que eu gostei muito, e eu não esperava gostar muito, porque, para vocês terem uma ideia, eu li a trilogia Jogos Vorazes lá para 2013, 2014. Então, assim, tem mais de 10 anos que eu li a série de livros, né? Lógico que eu vi os filmes depois, quando foram lançados e tal, mas a leitura mesmo dos livros, eu lembro que eu amei. Jogos Vorazes, assim, é uma trilogia pra mim perfeita, mas foram livros que eu li, assim, há muito, muito, muito tempo. Então eu tava meio sem saber, assim, como que eu ia receber essa história. Eu fiquei pensando, será que eu releio os livros, será que eu não releio? E aí fiquei meio assim, acabou que eu não reli, falei, vou pegar logo a Cantiga, porque senão eu vou ficar enrolando, postergando, e vou pegar e o que tiver que ser, será. E foi, assim, perfeito. Eu amei conhecer a história por trás de como o Snow se tornou o presidente Snow, né, de como ele virou o que ele é lá na trilogia que a gente conhece. Eu amei a protagonista desse livro aqui também, a Lucy Gray. Eu achei ela muito carismática, achei uma protagonista muito interessante de acompanhar. Eu amei que aqui a gente fica acompanhando também esse vilão, né, que é o Coriolanus Snow. E eu não sei porque eu fiz assim, porque ele realmente é um vilão. Mas enfim, foi um livraço que eu devorei também. Foi uma leitura muito, muito, muito boa. Eu amei. Quem gosta da trilogia Jogos Vorazes com certeza vai gostar desse livro. E foi uma das melhores leituras do ano, com certeza. Outro livro que com certeza foi uma das melhores leituras do ano passado foi Bom Dia Tristeza, da Françoise Sagan. A minha história com esse livro é bem assim, porque eu peguei ele muito por acaso. Eu tava vendo, eu gosto muito de conhecer canais novos aqui no YouTube, né? Porque se você deixar assim, você acaba vendo sempre as mesmas pessoas. Então eu gosto muito de conhecer canais novos e ver pessoas diferentes falando de livros, né? Pessoas até que às vezes eu não sou inscrita no canal delas, e aí eu conheço e vou me inscrever e tal. E aí numa dessas minhas procuras por pessoas falando de livros, até para eu ver livros novos também, né? Numa dessas minhas procuras de canais, de livros assim, eu encontrei uma pessoa, e agora eu não tô lembrando quem foi. Mas enfim, eu encontrei uma pessoa falando de Bom Dia Tristeza. E esse título me veio à mente porque eu falei assim, gente, eu tenho esse livro. Eu lembrei que esse livro fazia parte da coleção Folha Mulheres na Literatura, e que eu tenho essa coleção completa. E eu falei, eu tenho esse livro. E aí imediatamente eu peguei para ler, e foi assim, uma leitura maravilhosa, eu amei. Aqui a gente conhece a história da Cecile. Ela é uma menina que foi criada num orfanato, né? Não é um orfanato, foi criada num colégio interno. Ela foi criada num colégio interno, e ela, quando faz uns 15, 16 anos, assim, ela vai morar com o pai, que é esse cara super rico, né? Super poderoso e fútil, muito, muito, muito fútil. Eles se dão muito bem, ele vai levá-la para passar férias de verão na Riviera Francesa. É um livro ambientado na França, e aí lá vão acontecer várias coisas,
E é meio que um romance de formação, assim, porque começa o livro já a Cecília mais velha, relembrando, né, os acontecimentos desse trágico verão aqui de Bom Dia Tristeza. Então, assim, foi um livro que eu gostei muito de acompanhar a história da Cecília, do pai dela, de todo mundo envolvido ali. Como eu já disse, é um livro trágico. E a Françoise Sagan foi uma autora que eu gostei muito de conhecer, foi um livraço. Essa história ainda me acompanha, é uma história que ainda é um livro tão curtinho, mas que continua comigo. Eu não sei porquê, teve essa mágica toda comigo esse livro, mas foi um livro que eu gostei muito de ler, que com certeza marcou o meu 2025. Bom, o sexto livro dessa lista, que não está em ordem de preferência, tá, gente? É Psicose, do Robert Bloch. Eu já tinha assistido ao filme quando eu li esse livro. Eu estava até um pouco apreensiva, eu falei, será que eu vou ficar entediada, porque eu já conheço a história, eu já sei da grande reviravolta que tem aqui, mas isso não aconteceu. Esse livro me encantou, foi um livro muito gostoso de ler. Ele é um romancezinho, assim, policial, um suspensezinho muito gostoso. Ele tem algumas coisas, assim, para você entender mais da personalidade do Norman Bates aqui, um pouco mais para você entender do relacionamento dele com a mãe dele. E ele é muito fiel ao filme também, mas foi um livro muito gostoso. Eu amei demais essa leitura e com certeza um dos melhores de 2025. Outra leitura incrível de 2025 e que também me deixou obcecada foi Três Irmãs, Três Rainhas, da Philippa Gregory. Eu adoro a Philippa Gregory, todo livro que eu li dela até agora é simplesmente perfeito. Eu amo, eu devoro os livros dela e não foi diferente com Três Irmãs, Três Rainhas. Aqui a gente vai ter a história da Margaret Tudor, da Catarina de Aragão e da Maria Tudor. Só que a gente vai ter tudo isso pelo ponto de vista da Margaret Tudor, que é uma rainha que eu confesso que eu não tinha muito conhecimento sobre ela. Ela era uma princesa Tudor que foi enviada para se casar com o rei da Escócia, né? Porque as mulheres naquela época só serviam realmente como isso, moeda de troca, para fazer bons casamentos e selar a paz nas famílias. E Margaret Tudor foi enviada para se casar com o rei da Escócia. Aqui o título diz Três Irmãs, Três Rainhas, porque a Margaret e a Maria, né, são irmãs de sangue realmente, e a Catarina de Aragão casa com o irmão delas, né? Então elas são três irmãs e também são três rainhas. Elas, no decorrer do livro aqui, a gente tem uma relação muito de amigas e rivais, porque elas sabem que elas só podem contar umas com as outras, mas ao mesmo tempo cada uma defende um país diferente. E é um livro incrível, incrível. Eu amei, eu devorei esse livro. Amei demais essa leitura. Outro livro incrível que eu li em 2025 e com certeza tem que estar aqui nesta lista de melhores do ano é Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson. Esse livro é muito diferentão, eu amei fazer essa leitura. Foi uma das leituras mais diferentes que eu já fiz, assim. Ele tem um tom de sonho. Eu não sabia o que estava acontecendo, se o que estava acontecendo de verdade, se estava acontecendo só na cabeça da nossa protagonista, que é uma protagonista muito peculiar, que é a Mary Cat. Ela e a irmã dela, Constance, e o tio, Julian, moram nessa grande casa da família, né? Sempre Vivemos no Castelo, que fica ali num povoado e eles não gostam muito, as pessoas ali daquele povoado não gostam muito deles. A Mary Cat é a pessoa responsável por ir até o povoado para fazer as compras e tal, porque a Constance, ela não sai mais de casa e o tio Julian também já tá bem debilitado, ele tá numa cadeira de rodas e tal. Então a Mary Cat é a pessoa que vai até o povoado, faz as compras, traz tudo, só que ela odeia até o povoado, porque todo mundo, ela é hostilizada lá e tal. E tem um motivo, tem todo um segredo aqui por trás dessa família. Eu gostei demais dessa leitura, é um livro bem diferente, leitura que continuou comigo, fiquei pensando nessa leitura. Depois que eu terminei de ler, eu continuei pensando nesse livro assim por mais algumas semanas, se bobear por mais até uns meses. E quando eu começo a falar nele, eu começo a pensar também, né, em todas essas coisas. E acho que vale muito a pena, eu gostei muito. É isso, Shirley Jackson, rainhazinha do terror, amo muito. E Sempre Vivemos no Castelo foi uma leitura quase chegando ao fim dessa lista. E o próximo livro que eu vou mostrar foi uma das minhas últimas leituras do ano. Foi um livro incrível. Eu já falei desse autor aqui, vai ser o único autor que vai aparecer 2 vezes nessa lista, que não poderia deixar de ser Lars Kepler.
com O Homem Espelho. Eu tô muito feliz que esse ano eu li 2 livros do Lars Kepler. Lázaro foi o primeiro livro que eu li no ano, e O Homem Espelho foi um dos últimos livros que eu li esse ano, em 2025, e foi incrível. Eu já falei bastante desse livro aqui no canal. É um livro mais violento do Lars Kepler, tem muitas cenas gráficas de violência, mas é um livro incrível. Eu amei, amei. Junalina perfeito, eu amo meu detetivão. E é isso, ele termina de uma forma muito chocante, que já tô doida ali pra pegar a aranha, que já tenho aqui. Então, perfeito, gente. Não vou falar muito mais desse livro, porque realmente eu falei, acho que em 2 vlogs aqui eu falei sobre esse livro, mas leiam, é um livraço perfeito. O Homem Espelho, grande leitura, livro super violento, mas muito, muito, muito bom. E agora, gente, finalmente eu vou trazer a grande estrela desse vídeo, que não poderia deixar de ser a minha melhor leitura do ano de 2025, It, a Coisa, do Stephen King. Gente, isso aqui foi uma coisa de realização pessoal, então por isso que não poderia deixar de ser a minha melhor leitura. Esse livro tem 1104 páginas, eu já havia tentado ler esse livro outras vezes. Foi a minha 3ª ou 4ª tentativa de leitura que finalmente deu certo, que foi essa que eu fiz no ano passado. Foi um livro que me acompanhou por 2 meses, que quando eu terminei de ler, acho que foi o primeiro livro que quando eu terminei de ler, assim, eu realmente fiquei com saudade do livro. Eu falei assim, cara, o que eu vou fazer da minha vida agora? Mentira, não foi o primeiro livro que aconteceu isso. Muitas vezes a gente termina de ler um livro e fica, meu Deus, o que eu vou fazer da vida agora, né? Mas esse aqui também, It, a Coisa, foi um livro que eu terminei de ler. E eu fiquei, gente, e agora? Eu não tenho mais It, a Coisa para levar no ônibus. Eu não tenho mais It, a Coisa para ler na hora do meu almoço no trabalho. Eu não tenho mais It, a Coisa para ler antes de dormir. O que eu vou fazer da minha vida sem carregar esse calhamaço, sabe? Foi um livro que me acompanhou por muito tempo. Foi um livro incrível. Eu amei. Foi assim... incrível, foi uma leitura muito, muito boa. Eu acho que a maioria das pessoas já conhecem, né, aqui a história do nosso palhação Pennywise, nosso palhação assassino. E, enfim, mas eu amei o que o Stephen King fez aqui, a forma como ele construiu a cidade de Derry, a forma como ele tornou essa cidade uma protagonista do livro, né, essa cidade onde coisas super estranhas acontecem, onde as pessoas veem coisas estranhas acontecendo e seguem sua vida também. A forma como ele constrói a presença do mal nas nossas vidas, né, o Pennywise, esse palhaço que se transforma nos nossos maiores medos, a amizade das crianças, tudo nesse livro aqui é perfeito. Eu amei demais e com certeza não poderia deixar de ser a minha melhor leitura de 2025. Então é isso, gente. Esses foram os meus 10 ou 11 livros. Eu já nem sei mais quantos livros tem nessa lista, que eu fiz uma confusão, uma embolação. Mas esses foram os meus livros favoritos de 2025. Foram livros que eu recomendo assim de olhos fechados. Se você tiver a oportunidade de ler algum deles, leia. Se você já leu, me conta aqui se você gostou, se você concorda com tudo que eu falei, se você discorda do que eu falei. Foram livros incríveis para mim, mas eu também gostaria muito de saber o que você acha desses livros e quais foram as suas melhores leituras de 2025. É isso então, pessoal, eu vou me despedindo por aqui. E é isso, a gente se vê então no próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, curte para me ajudar na divulgação. Não esqueça também de se inscrever. Um beijo para todo mundo. Tchau!